Cara, o Inter é melhor que o Goiás. O Inter jogou com o time titular, tirando uma invenção do Cudê lá do DP no lugar do Maurício, que ninguém entendeu até agora. Mas foi dono das ações no primeiro tempo, mostrou que era melhor, teve volume de jogo, teve posse de bola, teve chance de gol. Mas faltou o Inter, e o Inter tem que começar a prestar atenção nisso, faltou um pouco mais de fome no primeiro tempo internacional, um pouco mais de agressividade, ser um pouco mais incisivo, né? Com a qualidade que estava apresentando. E aí, de novo, como vem acontecendo no Brasileiro, no segundo tempo, o adversário joga em casa, é óbvio que ele vai ter uma compactação mais ofensiva e o Inter se atrapalha, o Cudê se atrapalha, o Cudê errou no jogo, o Cudê tira o Alan Patrick do jogo quando nós precisávamos retornar o meio-campo. Ah, mas o Alan Patrick estava mal, mas tu não tira o Alan Patrick, até porque tu não tem reserva para o Alan Patrick. O Inter conduziu mal suas questões. Se a gente analisar Meneghetti, isoladamente, os empates fora de casa, seguidos contra Flamengo e Goiás, eles não são ruins, mas a análise não é isolada. A análise é de uma sequência histórica de 10 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, que coloca ainda o Inter numa situação desconfortável na competição, mesmo que os resultados paralelos do final de semana tenham sido bons. Eu não gostei do Inter contra o Goiás. Ribeiro Neto. Olha, eu disse, quando eu comentei o jogo pela Rádio Bandeirantes, que esse era o jogo do tanque cheio, né? Porque depois tem vírgulas. O São Paulo tem a data FIFA, os caras estão voltando. O outro depois é o Atlético lá no gramado sintético, ia antes da semifinal. E esse era o jogo para o Internacional arriscar tudo. Porque, vamos combinar, um pontinho de pontinho não está fazendo diferença. O Internacional está se mantendo na mesma zona ali, sabe? Então tu tem que querer, e aí eu concordo com o Baldasso, o Inter não teve a fome que eu achava que deveria ter. E olha, vou dizer de barato para vocês, tá? As chances que o Internacional teve foram entregadas do Goiás. As duas melhores chances foram com o Ener Valencia e foram entregadas a um time horroroso do Goiás, um time ridículo do Goiás. E que o Internacional tinha a obrigação de, pelo menos, entendeu? Mostrar, nós viemos aqui para ganhar. O segundo tempo do Inter foi sofrível, Meneghetti, que demonstra mais do que isso. É mais do que o resultado. O Inter, quando se obriga a ser propositivo, ele tem grandes dificuldades. E algumas individualidades, eles desaparecem. O Vantes não jogou. O Eder precisa de espaço para realmente ser decisivo. O Alan Patrick, portanto, ficou sem ação. E outra, o Cudê errou porque ele demorou para ver que o Arangues era um cara inútil no time. Ele não tinha função. Ou tira o Gabriel ou deixa ele. Os dois estavam batendo cabeça, porque o Internacional se atrapalhou no terceiro terço do campo. Então é isso aí. Então ficou ruim. Eu não consigo entender a teimosia que o Cudê tem em colocar o Depena como titular. Não sei se o Maurício tinha algum desconforto, me parece que não. Eu não consigo entender. Entendeu? Por que ele insiste com um jogador que não está tendo uma produção eficiente? Mas ele está insistindo, ele está teimando com isso e os resultados não aparecem. Agora, o Inter não fez uma boa partida, concordo com o Baldasso. O Inter ficou devendo futebol, a tese do Baldasso é boa, faltou fome, faltou este ímpeto e tal. Mas eu não vou desconsiderar que o Internacional foi solenemente garfado pelo árbitro. O lance do Ener Valencia, ele não é pênalti, como ele é para expulsão do adversário. E ali nós tínhamos tempo de bola ainda. O Internacional, inclusive, fazer 2-0, buscar o resultado. Então, foi uma garfada, na minha opinião, histórica essa. É pênalti e cartão vermelho para o jogador do Goiás. JB, quero te ouvir. Eu só queria fazer uma correção da live do Baldasso. Eu te assisti depois do... Muito obrigado. Depois do jogo, e o Baldasso respondendo a alguns torcedores, dizendo assim, porque o Inter perdeu o Alan Patrick, não tem um meia e tal. Eu ia te mandar mensagem na hora, esqueci e vou te falar agora. O Inter tem um meia. Quem? O Maurício queria aceitar o projeto do Red Bull Bragantino e a negociação só não saiu porque o Inter queria 15 milhões de euros, eles queriam pagar 10, no máximo 12 e tal, e aí ficou nesse impasse. E ele lá foi seduzido por ganhar a camisa 10 e ser meia centralizado. Mas o Maurício é meio atacante, JB. O Maurício não é distribuidor de jogo. Mas o ele Alan Patrick hoje está jogando como meia atacante. O Maurício sabe fazer... Meia armador é o garçom, é o cara que põe a mãozinha na cintura e distribui o jogo. No Brasil vão ter outros dois, o Ganso e o Cristaldo. Desse tipo que tu tá pedindo aí. Não, o Everton Ribeiro, é isso. O Everton Ribeiro já joga pela ponta direita há muito tempo. Mas distribuição de origem. Então, assim, e ele é muito mais meio atacante do que esse carteador que tu estás pedindo. Então, assim, acho que o Cudê, de fato, poderia ter ido melhor.
acho que poderia ter ido melhor, mas eu vi, por exemplo, algumas questões interessantes. O Luca entrou antes. Eu acho que o Lucas já passar na hierarquia do Luiz Adriano, que hoje, para mim, não justifica até então essa contratação. Eu até falei que eu não lembrava de um grande jogo dele, mas tem o do Independiente Medellín, que me falaram, relembraram, eu sou péssimo de memória, isso é um fato. Então, assim, tá, mas tem algumas melhorias. Mas, Meneghetti, para mim o grande marco desse jogo contra o Goiás era algo que eu já suspeitava, que eu tinha, assim, tal. Mas, cara, não para esse ano. Eu sei que tu discorda que se chegar na final da Libertadores vai ser um ano ok, vai ser um ano bom para o Inter. Eu não vou debater isso. Eu estou pensando em 24. O Inter não vai ser um meio termo. Ganhou a Libertadores esse ano, conquista a glória eterna e tem que correr esse risco. Eu acho que vai ter que ir com tudo na Libertadores. Beleza, e está na Libertadores do ano que vem. Não ganhou a Libertadores esse ano, a gente vai discutir se o ano foi eficaz, se foi bom, só que o grande problema, vai no máximo jogar uma Sul-Americana no ano que vem. E vai ter que se contentar com o Brasileiro e Copa do Brasil, que é um ano meio monótono. Meneghetti, por isso que é grave isso. Eu sei que a tua opinião não é exatamente assim. Se o Inter ganha a Libertadores da América, o Inter se classifica para 4 coisas diferentes. O Inter se classifica para a Libertadores do ano que vem, para o Mundial FIFA no final deste ano, para a decisão da Recopa, que eu acho um título bem interessante, e para o Mundial pré-Copa do Mundo de 2026. Se o Inter não ganha a Libertadores, o Inter vai jogar Sul-Americana com os Melgar da vida do ano que vem. Se é que vai. Então, assim, se é que vai, porque hoje não jogaria. Hoje eu acho que não está classificado, não. Ou tá? Não, tá por um ponto, né? É. Então, assim, depende, se um brasileiro ganhar. É 8 ou 80. Se tu ganhar Libertadores, é glória aos céus, todo mundo consagrado, Barcelos reeleito, Cudê técnico em 2024. Se tu perder, cai a casa.